Como ser psicologicamente mais forte? Olá, eu me chamo Lucas, sou psicólogo clínico, atuo com abordagem da terapia cognitivo-comportamental e aqui é o Psicoativo, inclusive, né? O canal no YouTube onde a gente vai falar sobre principalmente a psicologia prática, clínica e trazer essas abordagens para o nosso dia a dia. Né? Como é que a psicologia hoje, com os estudos, né, e as práticas mais recentes e modernas, podem nos ajudar a viver com vidas com mais qualidade, mais produtivas, com mais plenitude também, assim, um certo contentamento, capacidade de sermos felizes, apesar das adversidades. Beleza? Então eu queria compartilhar com você aqui como ser psicologicamente mais forte. E por que ser psicologicamente mais forte, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria dizer o seguinte, olha, não é que ser psicologicamente mais forte quer dizer você ser um... Talvez você tenha pensado nisso, né? Mas não é necessariamente você ser um agente de operações especiais, né? Não é necessariamente você ser essa pessoa mais frio, calculista e tal, e que não chora ou coisa nesse sentido. Não é, né, não é isso, tá? Mas ser psicologicamente mais forte é quando assumimos posturas mais alinhadas com os nossos valores e com os nossos e menos com os nossos impulsos. Ou seja, a gente ter maior autocontrole e sermos mais direcionados para os objetivos e valores pessoais. Tá? Então, por exemplo, a gente assume mais responsabilidades, a gente faz aquilo que a gente disse que faria, né? A gente é mais autoconfiante profissionalmente falando, a gente procrastina menos, e aí a gente passa uma visão melhor, tanto para a gente mesmo quanto para os outros. A gente tende a reclamar menos e assumir mais responsabilidades, ou seja, resolver mais problemas, lidar melhor. Onde que eu estava? Lidar melhor com os estresses e adversidades da vida, persistir, mesmo quando fica chato ou entediante, manter comportamentos de motivação apesar das críticas e das desaprovações, ou seja, não ser vulnerável ou não ser dependente das avaliações e do reconhecimento alheio, né? Então, basicamente, quando eu digo ser psicologicamente forte, eu tô dizendo isso aqui e outras coisas mais, né? Não é necessariamente você ser uma pessoa fria que não chora e que, sei lá, não tem as emoções, tá? Então, assim, ser psicologicamente forte veio desse conceito de mental toughness, que, em tese, ele não é muito da psicologia. Na psicologia, principalmente na TCC, a gente usa, tipo, aptidão mental, que seria algo parecido com isso, né? Ou seja, a gente ter certas habilidades para lidar com desafios e tal, e um certo psicológico mais forte mesmo, né? Beleza, então mental toughness é a capacidade psicológica de manter o foco, controle emocional e a persistência diante de desafios, pressões e adversidades, mantendo o desempenho e o comprometimento com objetivos mesmo em condições estressantes ou fracasso iminente. Olha só que interessante, né? Essa definição envolve uma atitude interna de resiliência, confiança e autogerenciamento, tá? Aqui tem algumas características, né? A persistência, autocontrole, resiliência, confiança, disciplina, foco em objetivos, tolerância ao desconforto, isso aqui é muito importante, principalmente nos tempos atuais, responsabilidade pessoal, motivação intrínseca e flexibilidade cognitiva, isso aqui é uma característica muito forte hoje nas TCCs, né? A gente tem que ter a capacidade de olhar a situação de maneiras diferentes, da gente adaptar pensamentos, né? A gente conseguir adotar novos pontos de vista, a gente ser menos rígido, digamos, na nossa forma de pensar, né? Então, basicamente isso aí que seria mental toughness, né? Ter essas características aí psicológicas, tá? Então, como é que a gente desenvolve, né? Para responder a pergunta desse vídeo aqui inicial, como é que a gente desenvolve força mental, tá? Aqui eu vou trazer uma questão específica, tá? Então, primeiro a gente precisa ter essa motivação, né? Algo que vai nos levar a ter esse tipo de postura, né? Porque, em tese, se nós não temos motivação, para que fazer, né? Para que, sei lá, vai viver uma vida tranquila, né? Inclusive, isso é uma parada interessante, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas querem ser ricas porque elas querem eliminar sofrimentos e desconforto da vida, né? E quando a gente tá falando de ter mental toughness, a gente tá dizendo o seguinte: a gente precisa encarar
sofrimentos e os desconfortos da vida. A gente precisa se acostumar com isso. Tanto que aqui, qual que é a estratégia? Decidir pelo mais difícil. Decidir pelo mais difícil. Por exemplo, eu vou ter uma reunião hoje às 20 horas. E aí hoje cedo eu pensei, pô, gostaria de ir hoje às 20 horas pra poder fazer outras coisas, né? Aí eu pensei comigo, não, mas isso vai me ajudar a me fortalecer, né? Então sempre quando a gente assume desafios e coisas que acabam nos exigindo, sabe, maior dedicação, que são experiências que acabam gerando desconforto, né? Na maioria delas, ou acaba gerando ansiedade, ou seja, que nos exigem e que nos demandam, a gente tende a desenvolver maior mental toughness. Então, fazer coisas para mostrar a você mesmo que você consegue. Então, assim, quanto mais nós optamos por exemplo, quando a gente vai falar da ansiedade, né? A gente fala que você fazer exercício físico ajuda muito na ansiedade, claro. E aí vai ter questões neuroquímicas, né? Vai influenciar aí neurobiologicamente, enfim, neurofisiologicamente. Só que, para além disso, você fazer exercício físico te ajuda, por exemplo, a lidar com desconforto. Uma das características importantes, por exemplo, do porquê o exercício físico ajuda a ansiedade é você aprender a lidar com o desconforto. Se você já fez yoga, por exemplo, você já percebeu que em alguns momentos, eu não sei se são todas as abordagens de yoga, né? Mas eu sei que tem algumas exercícios, alguns momentos que eles fazem bem, você faz uma postura bem desconfortável, que dói tudo e tal. E aí o instrutor normalmente faz isso, né? Ele faz respira a dor, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, para você se acostumar com aquela dor da postura, entendeu? Então, o ato de você respirar e você se acostumar naquela posição, que é desconfortável, né? Então, inclusive fazer yoga pode te ajudar a ter mais mental toughness, certo? Com certeza vai te ajudar. Fazer exercício físico também. Então, decidir pelo mais difícil, inclusive, olha só, isso é contraintuitivo, né? Porque normalmente a gente. E aí, se a gente for pensar, por que mental toughness é importante? Por que a gente tá falando sobre isso? Porque eu acho que a maioria. Hoje, como a gente tem uma vida muito mais fácil, mais tranquila, as pessoas estão tendo menos mental toughness. Ou seja, elas estão tendo um psicológico mais vulnerável, mais fraco, digamos assim, né? Ou seja, se abala em termos, né, de ansiedade, de depressão mais facilmente, porque. E aí é uma questão que aí a gente precisaria estudar mais, tá? Não dá pra gente afirmar isso, mas uma das hipóteses que a gente pode imaginar é porque a vida hoje moderna, ela nos traz muitas facilidades, ok? Então, por exemplo, você não precisa ir caçar para comer, você não precisa, sei lá, se brigar ou entrar em lutas para defender a si e sua família. Então, é claro que, obviamente, tem os desafios da vida, né? Não estou dizendo que hoje é tudo, né, beleza, mas assim, se a gente comparar com anteriormente, hoje a vida é muito mais tranquila e demanda muito menos desafios. Então a gente consegue, em muitas situações, evitar sofrimento e desconforto, por exemplo. Então isso, de certa maneira, ou seja, você viver hoje uma vida ausente de desconforto e de ansiedade é possível. O que definitivamente não era possível alguns anos atrás, né? As incertezas, você ser roubado, ou você morrer, era muito fácil, né? Você imagina para você engravidar, por exemplo, né? Se engravidar, às vezes era quase sentença de morte. Era mais chance você morrer do que você conseguir sobreviver, entendeu? Se você engravidasse, sei lá, uns 200 anos atrás, né? Pensa mais anos atrás ainda, né? Enfim, devia ser quando não tinha cesariana, por exemplo, quando não tinha todas as questões médicas que a gente tem hoje. Então, o ambiente que a gente vive hoje, até a própria dor do parto, né? Hoje pode ser evitada, facilmente evitada, né? Então, é contraintuitivo, mas a gente decidir pelas questões mais difíceis na vida, você tem um caminho aqui, se você tem um caminho mais. Por exemplo, ao invés de você pegar todos os dias
elevador, pegar alguns dias você ir de escada, ou seja, é você optar pelo caminho mais difícil. Por quê? Porque, cara, você. Pra mim é óbvio, assim. Pô, você tá precisando fazer exercício físico, tá precisando se movimentar. Se você não se movimenta, o seu corpo vai adoecer. Não tem muito, sabe? Então você vai lá e faz. Você vai lá e adota um comportamento diferente. Então, a gente decidir por questões que são mais difíceis, ou seja, que vão nos colocar numa situação desconfortável, nos ajuda a desenvolver mais mental toughness. Mesmo a gente não sabendo como é que a gente vai agir com isso. Pô, eu vou me comprometer aqui, sei lá, fazer uma reunião com a pessoa aqui, ou vou me comprometer a participar de um evento que eu nem faço ideia do que é. Mas só por isso, né? Só para poder me colocar em uma situação de incerteza, de ansiedade, de desconforto. A gente aprender a lidar com a incerteza também, né? A gente aprender... Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente também muda a nossa percepção sobre nós, sobre a nossa capacidade de lidar com incertezas e com situações adversas ou situações das quais nós não temos controle. Esse é um ponto importante, né? Então, qual é a técnica, então, para a gente, respondendo ao título desse vídeo, como ser psicologicamente mais fácil, mais forte, é você, quando você, no seu processo de decisão, principalmente de dia a dia, cotidiano, você optar por as questões mais difíceis. Por exemplo, você vai fazer um trabalho, você tem dois grupos. Você tem um grupo em que as pessoas vão fazer tudo e você vai ficar só mocegando, ou você tem um outro grupo que você vai ter que se ferrar e você tem que fazer a parada acontecer. Então faça. Você tem como fazer a faculdade à distância, uma faculdade fraca pra caramba, que eles vão te passar a todo custo, desde que você continue pagando a mensalidade, ou você tem a opção de fazer uma faculdade que é presencial, que vai te exigir, que vai ser difícil e tal, que você quer. Entende que é muito mais benéfico, é óbvio que é muito mais benéfico você fazer uma faculdade mais difícil, que te desafie mais, mas a maioria das pessoas hoje vão optar por uma faculdade que seja mais fácil. Ok? Então, optar pelo caminho mais fácil vai te deixar mais fraco. É assim que a gente termina esse vídeo aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Coloca aí nos comentários o que você achou. Se você discorda também. Ok? E até o próximo vídeo.